Então, prontos para mais uma semana de aula? Bom, na semana passada a gente começou a falar sobre o capítulo 5, né? E aí eu combinei com vocês que a gente iria dividir ele em duas partes. Então, nessa semana nós vamos ver a segunda metade do nosso capítulo, tá bom? Então, vamos aqui comigo para poder a gente continuar essa matéria. Acompanha lá. Bom, na aula passada a gente falou sobre doenças, né, que são causadas diretamente pela água contaminada, que ali naquela água poderia ter vírus, bactérias, protozoários, vermes, enfim. Agora a gente vai falar sobre doenças onde a água serve de local de desenvolvimento dos vetores de determinadas doenças. Vocês lembram do que era vetor e agente etiológico? Os vetores são aqueles que vão transportar, vão carregar aquele ser causador, ou seja, o vírus, a bactéria, o protozoário, enfim, tá bom? Então, para isso, a gente precisa ter alguns cuidados na água também. Olha aqui comigo. Como esses seres se reproduzem lá, os mosquitos, por exemplo, né, se reproduzem na água, a gente precisa evitar que tenha acúmulo de água em determinadas regiões, tá? Então, por exemplo, se você tem às vezes um vaso de planta em casa que tem aquele pratinho embaixo, né, do vasinho, se ficar cheio de água parada ali, tira, sei lá, tampas, às vezes as tampas determinadas de lixeira, não sei, fica virado assim para baixo, acumula água também, tira essa água. O importante é isso, é a gente evitar que se acumule água, que a gente chama de água parada, fica ali muito tempo. Isso é ótimo para os mosquitos, eles vão ali e se reproduzem nessa água. Coisa que a gente não quer, que a gente não quer ficar doente, não queremos que tenha mais mosquitos transmissores de doenças, tá bom? Aí, outra dica que tá aqui é o seguinte: uso de roupas que cubram a pele em locais de grande incidência. Gente, não é assim, ó. Ai, professora, você tá pedindo agora para poder usar manga comprida, calça comprida, no calor de 40 graus, para poder, sei lá, ir na padaria comprar o pão? Não, também não é assim. É bom a gente usar essas roupas que cubram a pele quando a gente vai para algum local onde tem grande incidência desses mosquitos. Então, quando você vai, sei lá, numa floresta, em sítios, né, que normalmente tem mosquito aberto, tem bastante mato, nesses locais é bom a gente usar umas roupas de manga comprida, de calça comprida, para evitar que eles fiquem picando a gente, né? Outra coisa, obviamente, que eu sei que todo mundo já usou alguma vez na vida, é usar repelentes, inseticidas, para poder não ter contato, né? Para não ser picado por esses mosquitinhos aí que podem trazer doenças pra gente. Um exemplo dessa doença é a malária, tá? A malária é uma doença endêmica do norte e centro-oeste. Lembra o que é endêmico? É daquela região, é comum naquela região, certo? Ela é transmitida, ela é provocada, na verdade, por um protozoário plasmódio, tá? E quem transmite essa doença, ou seja, o vetor dessa doença, é a fêmea do mosquito anófeles, o mosquito prego, esse mosquitinho aqui, ó, tá? Então, dentro dele está o protozoário que vai causar a malária. Quando ele vai lá e pica a gente para poder sugar o nosso sangue, ele libera esse protozoário, que o protozoário vai estar lá na sua saliva, tá bom? Quando ele cai na nossa corrente sanguínea, ele pode chegar lá no fígado, no baço, atingir e destruir os nossos glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos, gente, são células sanguíneas. Elas são chamadas também de hemácias. E ela tem uma grande importância no nosso corpo, obviamente, né, como várias outras células. Lógico, toda célula tem sua função. Mas é por causa disso, por destruir as nossas células sanguíneas, as nossas hemácias, que a gente vai ter como consequência anemia também, tá bom? Outra coisa, outro sintoma, né? Febre de 3 em 3 dias, isso daqui é uma característica da malária, engraçado isso, né? É uma febre que realmente tem esse costume de aparecer de 3 em 3 dias. E a transmissão dessa doença, ela não vai acontecer necessariamente só pela picada do mosquito. Ela pode também acontecer pela transfusão de sangue de alguém que esteja contaminado, certo? Pela placenta, ou seja, quando a mãe
tá grávida, né? É uma mulher grávida e ela tá com a malária, pode passar pro feto, tá bom? Através de seringas contaminadas também, ou seja, todo material também que é perfurante, né? A pessoa que está contaminada usa uma seringa, essa mesma seringa é utilizada numa outra pessoa, vai transmitir essa doença, tá? Óbvio que a gente nunca tem que fazer isso, essas coisas têm que ser descartáveis, ou no mínimo esterilizado, beleza? Agora, uma outra doença que vocês estão carecas de saber. Já falamos, já comentamos sobre isso aqui, que é a dengue. A dengue, ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Duas espécies, e percebam, é só a fêmea, tá bom, pessoal? É a fêmea que vai transmitir, porque é a fêmea que gosta de sangue. O macho dessas espécies, eles não gostam de sangue, então eles não vão picar a gente. Eles se alimentam de néctar das flores, ok? Aqui, ó, tá a imagem desse mosquito, ele é bem característico porque ele é todo pretinho com essas linhas brancas, tá vendo? É fácil de identificar ele, é olho nu mesmo, você consegue às vezes identificar esse mosquito, tá? Aqui, botei mais um exemplo, olha onde pode se acumular a água que eu falei, aqui dentro dos pneus, tá vendo? Tá cheio de água aqui acumulada, água parada. É local onde esses mosquitos adoram, eles vão lá e se desenvolvem, se reproduzem nessa água, eles têm que evitar isso. Se você vê um local assim, tira essa água, tá bom? Sintomas, febre alta, dores no corpo também, né? E um caso mais grave da dengue é o que a gente conhece como dengue hemorrágica, tá bom? O que é hemorragia? Perda de sangue, tá bom? Então a gente vai, sair sangue pelo nariz, gengiva, na vagina, pode ter hematomas no corpo. Os hematomas é porque algum vaso nosso estourou, tá bom? Então vai ficar ali realmente saindo sangue, extravasando sangue, tá? Por quê, gente? Só uma observação, né? Para poder a gente aperfeiçoar um pouquinho o conhecimento. A dengue, ela é transmitida por um vírus, o vírus da dengue, tá? É o vírus, transmitida não, desculpa, gente, causada. O vírus que é o causador da doença. O mosquito, ele é só o vetor, só o que vai transmitir. Só que a gente tem mais de um tipo de vírus da dengue, tá? Por isso que você pode sim ter visto alguma pessoa que pegou dengue mais de uma vez. Ela teve dengue, aí ela não tá mais imune contra aquilo ali, ela pode ter dengue de novo, porque são vírus diferentes, tudo bem? E aí o mais grave deles é esse que causa dengue hemorrágica. E aí, para combater esses vetores, o que tem feito a ciência, né, os cientistas, eles têm modificado o DNA dessas espéciezinhas de mosquito, que faz com que eles não cheguem à fase adulta. Eles morrem muito cedo, evita que eles se reproduzam, entendeu? E aí diminui a população desses mosquitos, porque eles que são os transmissores. Tá bem? Depois, chikungunya. Gente, a chikungunya, ela é transmitida pelos mesmos vetores do que a dengue. Tá vendo lá? A fêmea do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Só que os sintomas da chikungunya, ela é um pouquinho pior, é mais grave. As dores são mais fortes, são dores fortes mesmo na nossa articulação, tá? A primeira vez que ela foi encontrada foi lá na Tanzânia, em 1952. Aqui eu coloquei mais como uma curiosidade pra gente mesmo. Ó, fortes dores nas articulações. Outra doença é a zika, tá? Que também é transmitida pelo mesmo mosquito, que a gente fala lá, o mosquito da dengue. Esse mosquito transmite essas 3 doenças. A zika já tem os sintomas mais brandos. Entre as 3 que a gente falou, dengue, chikungunya e zika, a zika ela é a mais leve, tá? A primeira vez no Brasil foi em 2015, mas a primeira vez que ela apareceu mesmo, que a gente descobriu, foi lá na Uganda, tá? Lá na África. Sintomas dela: dor de cabeça, febre mais baixa, tá vendo? Manchas vermelhas na pele, dores leves nas articulações, vermelhidão, irritação dos olhos. Enfim, e quando a gestante, quando a mulher grávida pega esse vírus da zika,
ela pode passar para o seu bebê, para o feto, e ele vai desenvolver uma doença que a gente chama de microcefalia. Microcefalia é quando a cabeça ela fica muito pequena, né? É desproporcional ao corpo, não se desenvolve. E o problema disso é que os órgãos que ficam aqui dentro do crânio vão ficar muito apertados e isso vai ter grandes consequências, tá bom? Febre amarela, gente. A febre amarela, ela também tem como vetor. Olha que doidão esse mosquito, hein? O Aedes aegypti. Esse cara transmite um monte de doença, não é mesmo? Ele também pode transmitir a febre amarela, tá? Ela tem como característica febre alta, calafrios, dor de cabeça e muscular, náusea, vômitos, tá bom? Ela pode dar problemas nos nossos rins, fígado e icterícia. Lembra que eu falei o que é icterícia lá na nossa aula de transmissão ao vivo? É quando a gente fica com a pele amarelada, que essa parte branca do olho também fica mais amarelada porque afeta o fígado, ó, tá vendo? Hemorragias, cansaço intenso, enfim. E tem também bastante vacinação para quem vai viajar para a região também de grande incidência, como por exemplo Manaus. Uma vez eu viajei para Manaus e antes de viajar, para pegar o avião, eu precisava mostrar que eu tinha a vacinação contra a febre amarela, porque lá tem bastante desses mosquitos, então é um local que pode ter grande probabilidade de você contrair. Então antes de viajar para lá, a gente tem que tomar a vacina de febre amarela, tá? E aí ela tem dois ciclos, olha, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Por quê? Porque ela pode ser transmitida por duas espécies aqui de mosquitos diferentes. Esses aqui são os que ficam lá na região silvestre, ou seja, lá na floresta mesmo, no habitat natural das espécies. Que afeta, gente, principalmente os macaquinhos, tadinhos. Eles são os afetados, tá, gente? Eles não são os que transmitem a doença. Então, coisas que às vezes aparecem aí que tem que matar o macaco para poder acabar com a doença, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eles são afetados tanto quanto a gente. Eles podem morrer quando estão infectados também pelo vírus da febre amarela, tá bom? É só porque é um ciclo diferente. Eles estão lá na floresta e a gente está na região urbana das cidades, tá? Só que nós podemos contrair através desses dois vetores, desses dois mosquitinhos aqui, beleza? Continuando. Doença de Chagas, gente. A doença de Chagas já é provocada por um protozoário muito conhecido chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele vai se instalar agora, não é mais no mosquito, é nesse besourinho aqui, ó, que é o que a gente chama de barbeiro, tá bom? Esse insetinho aqui, o barbeiro, é que vai transmitir a doença de Chagas. Como que é isso? Bom, o barbeiro vai lá e pica às vezes um animal que esteja infectado com esse protozoário. Agora ele, então, vai carregar o protozoário dentro do corpo dele. Quando acontece, por isso que tem o nome barbeiro, porque ele fica muito pouso aqui no nosso rosto. Quando às vezes a gente está num local também mais isolado, mais próximo da natureza, dormindo, ele pode vir e pousar aqui em você, tá? Esse besourinho aqui, o barbeiro. E aí ele vai picar, certo? Nisso que ele pica, ele pode soltar as fezes dele. E é nas fezes do barbeiro onde podem se encontrar os protozoários. E aí o que acontece? Quando te pica, você tem aquela sensação de coceira, você vai lá e coça. Nisso que você coça, você ajuda a penetrar essas fezes contaminadas, tá? É assim que a gente pode contrair a doença de Chagas. E aí esse protozoário vai cair na nossa corrente sanguínea, como tá aqui, ó, tá vendo? Fezes dele, penetração na nossa pele, e aí pode cair na nossa corrente sanguínea, chegar até, por exemplo, o nosso músculo do coração. E aí se chega no nosso músculo do coração, é muito perigoso, obviamente, porque pode causar alguma parada cardíaca, tá bom? Então, olha lá, sintomas que a doença de Chagas pode trazer: mal-estar, febre, olhos inchados, inflamação dos gânglios, aumento do fígado e do baço, inchaço no coração. E quando acontece isso, olha lá o que eu falei, ele pode ser fatal, ou seja, levar aquele indivíduo à morte,
tá bem? Então percebam, aqui já não é mais um mosquito, aqui é o barbeiro, que é um besourinho, tá bom? Que vai transmitir essa doença. E também não é mais pela picada com a saliva, e sim as fezes dele que estão contaminadas, ok? Continuando. Aqui, ó, além da picada, também pode ser contraída pela transfusão de sangue, mais uma vez, ó, de mãe para o filho na gravidez. Percebeu que isso também era transmitido nas outras doenças dessa mesma maneira? Pela ingestão dos protozoários ao comer açaí ou beber caldo de cana. Isso aqui eles têm que tomar muito cuidado. Quando a gente vai na feira lá e toma caldo de cana direto, tu acha que aqueles caras da feira lavam aquela cana? De jeito nenhum, né? Isso daí é muito perigoso, porque ali pode estar presente o protozoário que a gente viu e causar a doença. No açaí é a mesma coisa. Aqui, também é uma doença endêmica da América Latina. Olha aqui, a parte azul escurinha é o local onde acontece a doença. Tá vendo? No mundo todo tá aqui, ó. Bem característico dessa região. Aqui eu botei o açaí, a cana-de-açúcar. Um outro lugar onde esses insetos adoram ficar é nas frestrazinhas dessas casas que a gente chama casas de pau a pique. No Nordeste tem muito essas casinhas, são muito mais humildes. A construção delas, tá vendo? É muito diferente, o material, como mostrei aqui, é diferente. E aí eles ficam nessas frestas aqui da casa, tá? Então, nesse caso, é importante colocar telas protetoras. Já viu aquelas telas que tem gente que coloca também até nos apartamentos? Enfim, para impedir que entre mosquito, insetos no geral. Aqui também é muito importante de se colocar. Depois, tuberculose. A tuberculose agora já não é mais protozoário, não é vírus. É causado por uma bactéria, tá? Que a gente chama ali, ó, de bacilo de Koch. Ela é transmitida, quando a pessoa está infectada, ela é transmitida pelo espirro, pela tosse, quando a pessoa fala. Então ela está no ar, é uma bactéria que pode ficar no ar. Posso estar contaminada, estou falando aqui, ó, na minha fala está saindo os esporos dessa bactéria pra caramba. A pessoa que estiver perto de mim pode acabar pegando essa doença, tá bom? Por que ela sai, né, nessa nossa fala quando a gente espirra, quando a gente tosse? Porque a tuberculose, ela se instala principalmente nos nossos pulmões, justamente que vai ser responsável por essa troca gasosa, por isso que é mais fácil sair nessas formas que eu falei, tá? Então aqui, ó, o desenhozinho, a pessoa vai espirrar a carinha da outra, tossindo, enfim. Uma medida profilática, uma prevenção contra a tuberculose é a vacina. Todo mundo aqui já deve ter tomado a vacina chamada BCG. É aquela que deixa aquela marquinha mesmo no nosso braço para sempre. Tem gente que fica com uma marca pequenininha, outra fica com uma marca grande. Essa vacina que é bem doída, ela nos previne contra essa doença, contra a tuberculose. Tá bem? Aqui é um quadrinho que tem lá no livro de vocês. Eu reproduzi exatamente o quadro aqui, onde ele vai listar outras viroses, tá? Botou a gripe a gripe comum, que também é chamada de gripe B, rubéola, sarampo, cachumba, tá? Aqui eles botam os sintomas de cada um. Por exemplo, gripe A e gripe B vai ter mais ou menos os mesmos sintomas, né? Tosse, fraqueza, febre também. A rubéola vai dar vermelhidão na pele, olha lá. O sarampo pode dar manchas vermelhas também na pele, tosse seca, secreção nos olhos. A cachumba tem aumento das glândulas aqui do pescoço, então quem tem cachumba fica com isso aqui, ó, muito inchado. Alguém já deve ter visto uma foto disso. E percebam que a transmissão de todas essas doenças se dá de maneira direta, ou seja, o contato direto com a pessoa que está contaminada. Então sempre pela saliva, no ar, no aperto de mão, quando a pessoa tosse e aperta a sua mão, você vai lá e coloca a mão na boca, coloca a mão nos olhos. Isso aqui é uma transmissão direta. Mais uma vez, é o que está acontecendo com o nosso mundo agora também com o coronavírus. É uma transmissão direta, tá bom? E a prevenção de todos eles, olha lá, vacina. Para tudo isso aqui tem vacina. E sempre também evitar contato com esses doentes, não ficar próximo da pessoa que está contraindo esses vírus, que está com essa virose, tá? Mas ó, vacina em dia, hein, pessoal? Caderneta da vacinação sempre em dia. Olha a quantidade de doenças que a gente pode evitar,
tá bom? Agora a gente vai falar dos cuidados que a gente tem que ter com os alimentos para não contrair também determinadas doenças. Coisas do nosso dia a dia que a gente já falou nas aulas anteriores também, né? Primeiro, lavar bem os legumes, as verduras. Vimos N problemas causados se não tiver isso aqui, né? Então, por favor, lavem bem esses alimentos. Depois, água tratada, fervida, filtrada, falamos a beça sobre isso também nas outras aulas. Todos aqueles vermes, todos aqueles seres causadores de doenças que se proliferam na água. Então, a água tem que estar sempre muito bem tratada, filtrada, tem que ser fervida, passar por essa estação de tratamento, tá bom? Depois, cozimento das carnes, porque a gente cozinhar o calor, ele mata a maioria dos micro-organismos que tem ali instalado, tá? E já vimos que tem doenças que podem ser provocadas pela carne mal cozida também, né? Então, cozinhar muito bem as carnes é uma outra prevenção, um outro cuidado que a gente tem que ter. E, por último, se eu não me engano, é a pasteurização. Então, preferir sempre por leite pasteurizado, por exemplo. O que é pasteurização? É quando a gente esquenta o leite, por exemplo, isso antes dele ser embalado, colocado lá na caixinha para vender, tá, gente? Você esquenta o leite, quando ele atingir fervura, você para. Por quê? Mais uma vez, por causa do calor, porque esse calor vai matar os micro-organismos que possam estar presentes ali naquele leite, tá bom? Isso que é a pasteurização. A gente faz esse processo não é só com leite não, tá, gente? Pode fazer com outros alimentos também. Agora, isso aqui, coisa que a gente tem que fazer, obviamente, antes de comer. Primeiro, você nunca vai lá e vai comer um pão que tá cheio de mofo, cheio de bolor. Não façam isso, por favor, né? Isso é uma maneira que a gente tem que verificar antes de comer, se vai estar com bolores, se vai estar com alteração de cor, de odor. Você vai lá, cheira, tá com cheiro estragado, você vai comer? Não, né? Por favor. As latas não estão enferrujadas, verificar, né? Se elas não estão enferrujadas, porque essa ferrugem também pode transmitir e desenvolver bactérias ali. Ver se as latas também não estão estufadas nem amassadas. Não comprem, gente. Quando a lata estiver toda amassada, não compra essa não, troca, pega uma outra. E, obviamente, perceber se o alimento está na validade. Toda vez que a gente compra aí um alimento, tem sempre a data de validade. Verifiquem a data de validade. Ela existe por um motivo, ela não está ali de bobeira, tá bom? Porque alimentos estragados, fora da validade, podem causar grande mal-estar e distúrbios no nosso sistema digestório. Então você vai vomitar, você vai ter problemas de diarreia, vai ter mal-estar, fraqueza, tá bom? Vai ter grandes problemas de saúde, então não façam isso. Verifiquem sempre o prazo de validade. E aqui é uma doença, ela é muito rara, tá, pessoal? Não é uma doença comum, porém pode acontecer. O botulismo, ele é principalmente transmitido através desses alimentos enlatados, tá? Porque é uma bactéria que se desenvolve, que adora se desenvolver nesse meio aqui. Por isso que é muito importante, gente, toda vez que você tiver um produto enlatado, dá uma fervida nele antes. Não pega ele e abre a lata e consome diretamente não, tá? Ferve antes de consumir. Já vimos que o calor pode matar os micro-organismos que estejam ali presentes. O botulismo, apesar de ser muito raro, ele é muito grave. Ele pode levar à morte também, tá bom? Bom, ficamos por aqui, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, a gente fecha com isso daqui o capítulo 5. Nos vemos depois nas correções dos exercícios do livro. Vão fazendo aí os exercícios, aproveitem o tempo de vocês. E a gente depois faz a revisão lá na nossa transmissão ao vivo, tá bom? Beijos, nos vemos depois. Tchau, tchau!